Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos para a 8ª parte do vídeo, né? O mistério de Cristo, que é a igreja. Vamos falar sobre a obra da graça de Deus. A obra da graça de Deus para salvar os pecadores. A obra de Deus para salvar os pecadores é como se ele pusesse a mão no fogo para tirar um tição de lá, um pedaço de lenha, né? Um pedaço de pau sem valor, né? Que não são postos para queimar no fogo, que são postos para queimar no fogo. Zacarias 3:2. Sim, éramos como um tição, como uma madeira de pouco ou nenhum valor, também conhecida por lenha. Todos nós nos encontrávamos na mesma situação de um tição. Para nada mais serviríamos, já não tínhamos valor. Inevitadamente seríamos lançados no lago de fogo. Então nós era como se não tivesse valor nenhum, né? Se for perguntar aqui nas igrejas quem as pessoas eram, nossa, né? Cada um tem uma história diferente. Que nem fala, só muda o personagem, a história é a mesma, né? Mas Deus mudou o nosso destino e agora também intensamente em nós por meio do Espírito, para nos usar como material para a edificação da igreja, com vistas ao estabelecimento do seu reino na terra. Deus realiza sua obra em nós para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Versículo 7 ao 10, né? Uma vez que cremos no Senhor Jesus, por meio do seu sangue, recebemos a remissão dos nossos pecados, e é uma vez perdoados. Fomos também justificados pela sua graça. Romanos 3, 24. Né? Então a gente vê que uma vez perdoado, né? Nossos pecados, e uma vez perdoados, fomos também justificados pela sua graça. Por que fala isso? Porque na época antiga era feito um ritual todo ano, né? Todo ano era feito um ritual de ano a ano, anual, né? Pelos pecados das pessoas que eram feitos, era no templo, primeiro, no segundo templo era feito pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, que entrava ali no véu do templo e ali fazia os sacrifícios pelo pecado do povo. Então isso era feito todo ano, né? Era feita a mesma coisa. Então um sacrifício de Jesus, isso não precisa mais ser feito, porque Jesus já fez o sacrifício, né, por nós. E por que os sacrifícios eram feitos todos os anos? Porque eles não eram perfeitos, eles não perdoavam o pecado, eles só encobriam. Os nossos pecados e os dos antigos só foram realmente perdoados através de Jesus. Tanto nós, do Novo Testamento, nós gentios, como os judeus, né, do Antigo Testamento, os profetas. Todos eles foram salvos através do sangue de Jesus, da morte de Jesus. Então naquela época eles só eram encobertos. Eles não eram de fato perdoados os pecados do povo, que faziam aquele sacrifício de ano a ano. Já o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, por isso não precisou mais ser repetido, né, de ano em ano. Então foi só uma vez, por isso que fala que é só uma vez. Foi só uma vez. Segundo a simbologia do livro de Zacarias, além de nos tirar do fogo e tirar nossas vestes sujas, Deus nos reveste com finos trajes. Zacarias capítulo 3, versículo 4 ao 5. Vestimentas nobres que representam Cristo como nossas vestes de justiça. 1 Coríntios
capítulo 1, 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 30. Isso significa que Deus nos atribuiu valor. Deus nos atribui valor. Ó, agora nós somos valorizados, né? Através de Jesus. Isso significa que Deus nos atribuiu valor. Cristo cumpriu toda a justiça por nós e nos levou a uma posição justa e santa. Levou a uma posição justa e santa. A nossa salvação, bem mais do que um seguro contra o fogo eterno, é uma obra maravilhosa da graça de Deus, pois ele toma um ser sem valor e o transforma completamente. O pedaço da lenha tirada do fogo, que somos nós, está sendo esculpido até que todas as impurezas sejam retiradas, à medida que são feitos cortes, o tição torna-se feitura de Deus. Isso é sua obra-prima, né? Sua obra-prima, né? Que possamos deixar o Senhor nos modelar, para que em tudo em nós que não estiver conforme a natureza divina seja removido e lançado fora. O desejo de Deus é nos tornar sua obra-prima, e exibirá por toda a eternidade sua riquíssima graça para conosco, né? Para conosco. Então a gente vê aqui a importância que nós temos hoje para o Senhor, para Deus, né? Porque aqui é a palavra de Deus, aqui, que nem a gente leu aqui, fala, né? Nós somos obra maravilhosa da graça de Deus, né? Obra-prima, né? Ela não tinha valor, mas agora a gente tem valor pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus. Ele nos deu uma posição justa e santa, né? Posição justa e santa. Então vamos ler aqui: paz na igreja. Paz na igreja. Vamos falar agora sobre paz na igreja. E sobre a palavra ambos. O que significa ambos? Vamos ver aqui para frente. Em Efésios 2, 13 ao 14, lemos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe e foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A palavra ambos aqui se refere aos povos judeus e gentios. Então aqui a gente vê dois povos, os judeus e os gentios, né? Então antigamente havia essa separação, né? Porque pela lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, né? Então a salvação ela é, né? E foi para os judeus, né? Então com isso os judeus se achavam dignos da salvação, né? Apenas eles. E através de Jesus esse véu aí foi quebrado. Então por quê? Aí não teve mais separação. Aí Jesus veio para salvar tanto judeus como gentios, né? Para salvar tanto judeus como gentios. Mas eles não entendiam isso daí, né? E não entenderam essa palavra de Jesus, eles não entenderam, né, esse lado aí. Então vamos falar aqui mais sobre isso. Para se ter paz na igreja, precisamos perceber que o Senhor já derrubou a barreira da inimizade, né? Isto tem de ser realidade na igreja. Essa parede já caiu, né? Então está falando que essa parede já caiu, essa separação. Por isso que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu lá na cruz, né? E a separação não existe mais. A separação que tinha outrora, hoje não tem mais. Então Jesus ele é para todos, independente de naturalidade, independente de onde você nasceu, que país, que cidade, né? Todos têm direito à salvação.
salvação eterna é para todos, né? Por isso que em João 3,16 fala que Deus amou o mundo, né? Então é mundial, é uma palavra mundial, não é uma palavra uma naturalidade ou por um país, por uma cidade. Ali é uma palavra mundial, todo mundo. Deus amou todo mundo, que deu seu Filho unigênito, né? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor aboliu a sua carne. O Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Ordenança, era uma ordenança, né? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Novo homem fazendo a paz. Efésios 2,15. A paz é mencionada pela segunda vez nesse capítulo. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz na cruz. Na cruz, Cristo crucificou o pecado. Os pecados, o mundo, Satanás e o velho homem e as ordenanças, né? Vou fazer outro vídeo e vou falar sobre a ordenança, né? Sobre as ordenanças. Amém? Então ali havia o que? Ambos, palavra ambos significa judeus, povos judeus e gentios, né? Então eles tinham uma grande separação, né? Grande separação entre judeus e todos os povos da época, né? Então Jesus quebrou isso daí. Amém? No próximo vídeo ele falar mais. Então essa é a 8ª parte, né? Amém? Deus abençoe.